Irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21. Eu confesso aos irmãos que o desafio de pregar nesse livro está sendo muito grande. Porque no começo estava muito bom, estava muito claro, mas depois, né, o livro começa a ficar mais denso, né, começa a ficar mais rígido na questão da lei, e entender, interpretar para trazer a mensagem, né, é um desafio, requer mais estudo, mais atenção, para que nós possamos aplicar o texto ao nosso contexto. Esse é o grande desafio de todo pregador, é expor o texto em seu contexto e depois ele aplicar o texto, né, o que a palavra ensina naquele contexto ao nosso contexto. E tem textos que são bem desafiadores. Esse aqui é um deles, bem desafiador. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler do verso 1 ao verso 9. E nós vamos trabalhar praticamente aqui a partir do versículo 5, nesse contexto aqui. Então, leiamos aqui a Escritura, né? Eu lerei e vocês acompanharão a minha leitura. Se na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão a novilha do rebanho que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado, nem semeado. Ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as suas mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa do sangue inocente no meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. Vamos, a princípio, trazer aqui uma introdução, depois nós vamos entrar aqui realmente na questão do texto, do contexto e da sua aplicação para o nosso dia a dia. Servir os outros não é tão fácil como parece, pois se nos dispomos a servir, nos dispomos a nos submeter ao outro e, em alguns casos, isso pode acarretar humilhação. O fato é, o serviço cristão não deve buscar recompensa, reconhecimento e gratidão de quem servimos. O alvo do serviço cristão é agradar a Deus, unicamente a Ele. O que é que isso tem a ver com o texto? Vamos chegar lá. Lembro-me de uma vez que eu cheguei em casa com as notas do semestre. Todo o boletim estava azul e sem nenhuma recomendação em vermelho. Isso para mim era uma vitória, porque eu era um aluno muito, agitado. Entreguei para meu pai, esperando a promessa de um presente. Nossa. Ele me disse: você fez o que tinha a obrigação de fazer. No momento, foi um banho de água fria. Demorei alguns longos anos para entender o que ele estava me dizendo. Ele estava me dizendo o seguinte: você cumpriu o serviço para o qual foi chamado. Não há mérito nenhum nesse contexto. Nenhum. No texto que lemos, irmãos, no versículo 5, aparecem duas palavras centrais que vão nortear todo essa perícope, do verso 1 ao verso 9 do capítulo 21 de Deuteronômio. São duas palavras claras aqui. A primeira é servir. Significa ser útil a alguém
isto pode implicar em submissão, humilhação, dependendo da situação. E a segunda palavra é abençoar, que significa transmitir as bênçãos recebidas de Deus para o coração de alguém. Então, servir no contexto bíblico é ser uma bênção para o povo de Deus e para as pessoas sem qualquer espera de recompensa, pois já fomos recompensados pelas bênçãos de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 2. Deus fundamentou esta verdade do serviço e da bênção quando chamou o pecador Abraão para si por meio da sua graciosa aliança, dizendo a Abraão em Gênesis 2:22, eu farei de ti uma grande nação. Até aí, uma promessa. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E ele finaliza, e tu sê uma bênção. A pergunta que fazemos a Gênesis 2:12 é como Abraão seria uma bênção para o seu povo e para o mundo, para as nações. Gênesis 2:2 responde, Deus seria a bênção para Abraão, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E Abraão seria uma bênção para a sua nação e para o mundo, cumprindo o papel do chamado de Deus, transmitindo a bênção recebida de Deus. Por isso ele seria uma bênção, porque senão não seria, irmãos. Abraão só foi uma bênção porque primeiro Deus transformou sua vida por meio da sua bênção. Abraão assim estava apto para servir e abençoar o seu povo e os outros. Agora vamos aqui ao contexto do nosso texto, que tem a ver com os sacerdotes aqui, executando, ministrando toda essa expiação em favor do povo, aonde alguém foi morto e ninguém sabe quem foi o culpado. Logicamente, no contexto, todos seriam culpados. Moisés, a partir do capítulo 19 de Deuteronômio, trata das leis sobre a proteção da vida. E no capítulo 21, ele instrui por meio da lei de Deus os anciãos e juízes e os sacerdotes quanto à expiação do pecado pela morte de alguém do povo, que ninguém sabe quem matou. Expiar é libertar alguém da culpa. Jesus é a nossa expiação. Ele nos libertou da culpa que tínhamos sobre nós devido ao nosso pecado. Por ninguém saber quem do povo derramou sangue na terra, a cidade mais próxima do morto era responsabilizada. Havia pecado no meio do povo. Aqui a gente deu isso aqui no texto aqui. Os anciãos que representavam o povo desta cidade, sob o serviço dos sacerdotes, deveriam fazer expiação pelo pecado em favor da nação, quebrando o pescoço de uma novilha, não era matando nem sacrificando, era quebrando o pescoço dela, sem defeito, e lavando as mãos sobre ela em águas correntes. Livre da culpa, lavei as mãos. A morte da novilha é o sacrifício expiatório pelo pecado cometido por um desconhecido. E os anciãos representavam o povo nessa expiação. O que é revelado nesse contexto é Deus preservando a vida do seu povo, libertando-os da culpa pelo sangue derramado. O fato é, há um responsável, e se não é encontrado, toda a nação responde por este pecado, pois a terra é santa e o Deus que deu a terra é santíssimo. Então Deus está preservando essa santidade, tanto da terra como dele. Este fato, aqui de Deuteronômio 21, de 1 a 9, revela como a lei de Deus promove e preserva a vida e reconcilia o seu povo com Deus. O que chama a nossa atenção nesse texto, irmãos, é a vocação sacerdotal. Servir e abençoar o povo de Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Olha que coisa linda. Os anciãos não poderiam espiar, os juízes não poderiam espiar, só os sacerdotes
serviriam o povo, expiando o povo e abençoando o povo, orando pelo perdão sobre o povo. Isso é o serviço sacerdotal. Então, segundo o contexto do texto, servir é ser útil ao povo de Deus, conforme sua lei, e isso pode demandar submissão e humilhação, muitas vezes. E abençoar é repassar com fidelidade as promessas recebidas de Deus para o coração do seu povo. Isso é lindo demais, irmãos. O que foi que Cristo fez conosco, irmãos? Ele, além de nos servir, ele nos abençoou, nos serviu com a sua expiação e nos abençoou derramando sobre nós todas as bênçãos de Deus. Cristo é o exemplo pleno e vivo dessa realidade. Ele diz, não vim para ser servido, olha só, mas para servir, olha o seu serviço, e dar a minha vida em resgate de muitos. Serviço e bênção. Que o resgate aqui é a bênção. O serviço é a sua morte. Ele veio para servir e abençoar o seu povo e continua, ainda hoje, em nosso meio, servindo e abençoando a sua igreja. Qual é o nosso tema de hoje, irmãos? O sacerdócio cristão. Esse texto nos ensina duas lições básicas, claras, para nós aplicarmos na nossa vida. Aqui vem a aplicação agora, com essas teses que eu vou levantar aqui. A primeira lição que o texto nos dá para aplicar na nossa vida é o seguinte: para servir e abençoar o povo de Deus e os outros, é necessário discernir o nosso chamado ou a nossa eleição em Deus. Isso aqui é o primeiro ponto. Para servir e abençoar os outros e a igreja, é necessário discernir o seu chamado ou a sua eleição, que ela vem de Deus. E o segundo ponto é, o cristão é chamado ou é eleito por Deus para servir e abençoar. Primeiro você discerne o seu chamado e vocação, senão você não vai saber servir nem abençoar o povo, nem a igreja, nem os outros. Segundo, você vai entender que a consequência desse discernimento é você servir e abençoar os outros. No nosso contexto, o povo de Deus e os outros lá fora. Vamos à nossa primeira tese. Para servir e abençoar o povo de Deus e os outros, é necessário discernir o chamado de Deus. Está no verso 5. O que diz o verso 5? Diz assim: então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi. Se aproximarão de quem? Dos juízes e dos anciãos. Porque o caso aqui é representado pelos juízes e os anciãos do povo. Não é? De Levi, porque o Senhor Deus de vocês os escolheu. Então aqui já há uma eleição. O primeiro ponto aqui é esse aqui. Há uma eleição aqui, há uma escolha aqui. Vocês, sacerdotes, foram escolhidos por mim para, aí vai dizer aqui, para servirem e abençoarem em nome do Senhor. Então, o que é que nós vamos ver aqui primeiro? Esse discernimento de quem nós somos, do nosso sacerdócio, para poder abençoar os outros. Deus, em Levítico 8, escolhe e consagra Abraão e seus filhos como seus sacerdotes. Está no livro de Levítico. Levítico 8, 12 a 23, diz o seguinte: depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor havia ordenado. Deus, em Levítico 8, está elegendo, está escolhendo os sacerdotes para que eles sirvam e abençoem o seu povo. O serviço sacerdotal tinha a ver com todos os sacrifícios do tabernáculo e a ministração da palavra de Deus. Tinha a ver com isso. Em Levítico capítulo 10, versos 10 e 11, Deus revela como deveria ser a conduta e o papel dos sacerdotes em seu serviço. Eles não poderiam beber vinho ou bebida forte,
Eles deveriam saber fazer diferença entre o santo e o profano, o impuro e impuro, e eles deveriam ensinar o povo a lei de Deus, dada a Moisés. Deus estava elegendo os seus sacerdotes e, ao mesmo tempo, instruindo-os por meio da sua lei, como eles deveriam conduzir pessoalmente, e no meio do povo, servir o povo e abençoar o seu povo. O que vai trazer o discernimento para os sacerdotes do chamado, de quem são diante de Deus e do papel dele no meio do povo, é o conhecimento da pessoa de Deus e a sua palavra. Esse é o fundamento do discernimento. Quem é Deus? O que Ele fez por mim? E isso está fundamentado em sua palavra. Então, o discernimento de quem é Deus e do meu papel como cristão está revelado na Escritura. E a gente não pode discernir sem ter conhecimento da Escritura. Ela é a autorrevelação de Deus e ela revela quem somos e o nosso papel como cristão. No caso aqui, o papel dos sacerdotes estava na lei. O discernimento do chamado sacerdotal não brota do nada ou cai como um raio no coração do sacerdote. Ou vem no momento que o óleo da unção é derramado sobre a sua cabeça. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não pense que essas unções que tem por aí funcionam. Não funcionam. Porque essa unção com óleo que vem de Israel para abençoar, para mudar a sua vida, isso não adianta. Isso é apenas um ritual sem valor. Porque o ritual para o discernimento cristão é a palavra de Deus, é conhecer as Escrituras, é conhecer o Senhor. O ritual de consagração nada tem a ver com o discernimento espiritual, que é construído na vida do sacerdote por meio do seu contato constante com Deus e sua palavra. Isso vem na medida que eles estudam e conhecem as Escrituras e caminham com Deus. Deus chama, Deus convoca, Deus escolhe, elege. E o que é que Ele faz depois? Ele instrui, Ele capacita, para que eles desenvolvam o seu serviço conforme a Escritura, para que eles abençoem o povo conforme as Escrituras. Irmãos, o que é que Deus faz com a igreja? O que é que Deus faz com a minha e com a sua vida? Deus dá propósitos à nossa vida. E um propósito sublime. Ele simplesmente não nos salva. Não para aí a vida cristã. Mas Ele nos chama para si e vai nos capacitando a entendê-lo, a compreendê-lo e a discernir o nosso papel, o nosso serviço como cristão no meio de uma sociedade que é um caos hoje. A nos saber nos portarmos diante da realidade aí, com firmeza. Não é com aspereza, é com firmeza. Com amor, mas com firmeza. Abençoando, mas com firmeza. Servindo, mas com firmeza. Esse é o papel, esse é o nosso propósito maior. Deus nos chama para isso. Use a sua profissão para isso. Use os seus dons para isso. Mas decida primeiro o seu chamado e a sua vocação. Para você entender onde Deus lhe colocou. O que Deus fez com a sua vida. O propósito que Ele deu a ela. Discernir, irmãos, é conhecer claramente. E quando falamos no contexto bíblico, estamos falando de conhecer claramente a palavra de Deus por meio do seu Espírito Santo. É um aliado que nós temos. Abre as Escrituras e comece a ler, você vai começar a ver Ele falar com você. Porque esse é o papel do Espírito Santo, revelar para nós a palavra de Deus. Revelar para nós a Cristo, os seus princípios, a sua graça, o seu evangelho. Então, o discernimento tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus, trazendo luz ao coração de seus sacerdotes por meio da sua palavra. Isso se aplica a mim e a você. Observe o poder divino no verso 5, que diz assim: o Deus de vocês os
escolheu. Observe isso aqui, irmãos, isso é bombástico no texto. Isso é extraordinário. Não era qualquer sacerdote, não era qualquer homem. Não era um sacerdote pagão que ia fazer a expiação. Ou um sacerdote espiritualista. Não, aqui são os sacerdotes de Deus. Deus os escolheu. Deus os elegeu, chamou para si. Esta revelação aponta para duas realidades a respeito do chamado sacerdotal. Deus os escolheu. A primeira realidade se refere à condição da escolha. Deus é quem escolhe. O Deus de vocês, observe isso aqui. O Deus de vocês os escolheu. A condição aqui é a aliança que Deus fez com o seu povo. Os sacerdotes pertencem a Deus e Deus pertence a Ele por meio da graciosa aliança divina. Deus primeiro os chamou à sua aliança, para depois os escolher para o ofício sacerdotal. Porque já o chamado para a aliança já era uma eleição. A segunda realidade, primeira condição, aliança, o Deus de vocês. E a segunda realidade, o chamado sacerdotal. Não foi Moisés, Arão e os filhos de Arão que resolveram ser sacerdotes de Deus. Não foram eles que resolveram isso. Moisés, vamos fazer uma reunião aqui. O povo é muito grande, a gente serve a Deus, então vamos fazer aqui, vamos criar aqui o sacerdócio, para nós fazermos a mediação entre o povo e Deus. Não foi assim, irmão, que aconteceu. Então, hoje, no nosso contexto, muitos se intitulam pastores, bispos, profetas, apóstolos, mas se intitulam pessoalmente, sem qualquer ação de Deus na vida deles. Isso é apostasia pura. A escolha veio do alto do trono, da vontade soberana de Deus. É Deus quem os elege e os capacita por meio da sua palavra. Essas duas realidades espirituais reveladas pela vontade soberana de Deus deveriam fundamentar o discernimento no coração dos sacerdotes. Essas duas realidades devem fundamentar em nosso coração o discernimento de quem somos, de quem é Deus e do nosso chamado, irmãos. Para não vivermos uma vida vulgar cristã, ou banalizarmos a vida cristã, como muita gente tem feito hoje em dia, irmãos. Aqui você é uma bênção, é um santo. Quando chega lá fora, você vive de qualquer jeito. Você não está nem preocupado com nada, com nenhum princípio da palavra de Deus. Você não discerniu nada ainda. Você foi eleito por Deus para servir e abençoar a igreja e os outros. Quando olhamos para o cristão fiel, o princípio que deve fundamentar o seu discernimento espiritual como eleito de Deus é o mesmo. Tem diferença. João, em seu Evangelho, capítulo 1, versos 12 e 13, revela a mesma verdade de Deus revelada aos sacerdotes em Deuteronômio 21, 5. Diz o texto de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais, isso aqui é bem interessante, os quais, quem os quais? Esses que creram, esses que Deus deu poder para serem seus filhos, não nasceram do sangue. O que é que nasceu do sangue? Não foi herança da mãe e do pai, para ser meu filho, para ser filho de Deus. Segundo, nem da vontade da carne, não foi da minha vontade, nem da sua. Nem da vontade do homem, de terceiros. Não, você é. Eu entendo que você é filho de Deus, por isso, isso. Não. Mas de Deus. Foi a vontade de Deus que nos tornou filhos dele. Não foi porque nós quiséssemos, irmãos. Ou alguém nos elegeu para isso. Não, não foi nada disso. Isso não tem poder. É Deus que nos elege seus filhos. Discernimento aqui claro. O cristão fiel
é filho de Deus por meio da vontade soberana dele. Esta verdade deve trazer discernimento ao coração do crente fiel, para servir a Deus, aos outros e abençoar os outros. Serviço. O propósito do discernimento do chamado e da vocação de Deus na vida do crente fiel é que ele seja uma bênção servindo ao povo de Deus e aos outros, assim como Cristo Jesus. Sê tu uma bênção. Deus disse para Abraão lá em Gênesis 12:2, irmãos. A mesma palavra, o mesmo princípio. Deus traz para mim e para você, irmãos. Isso é tremendo demais. E é renovado aqui nos sacerdotes. Seja uma bênção, sirva e seja uma bênção. Veja só, servir e ser uma bênção, irmãos, não é alisar o pecado na vida do outro, não. Não é ser conivente com a realidade desastrosa e ilícita da vida dos outros, não. Não é isso, não. Isso não é ser bênção, não. Isso é ser maldição na vida dos outros. Não. Mas ser bênção é saber chegar junto. É amar, é orar, é ter compaixão, é ter misericórdia, é falar a verdade em amor, em graça para ele. Isso é tremendo, irmãos. Isso é nosso serviço. É nosso serviço, né? Segunda tese do nosso texto aqui. O cristão é eleito por Deus para servir e abençoar. Isso aqui, para mim, irmãos, é impactante isso aqui. É impactante. A ordem de Deus para Abraão, em Gênesis 2 foi, sê tu uma bênção. Abraão, após entender que era Deus que estava o chamando e o vocacionando e o abençoando, aí ele entendeu que poderia ser uma bênção. Então, após o discernimento do nosso chamado e vocação, que é revelado pelo Espírito Santo de Deus, o propósito da vida cristã é ser uma bênção para o povo de Deus e para os outros. Voltamos aqui ao nosso texto, Deuteronômio 21:5, que diz assim: o Senhor os escolheu para o servirem e para abençoarem em meu nome, em nome do Senhor. O texto nos informa dois propósitos claros do ofício sacerdotal. O primeiro, servir. No contexto significa submeter-se à vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele chamou para fazer. Isso é servir. É a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, o serviço dos sacerdotes era uma submissão à vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer, segundo a sua palavra, não segundo a vontade do coração dos sacerdotes. O serviço cristão não é subjetivo, não vem do seu coração para servir, mas vem do seu conhecimento dos princípios de Deus, aí ele te impulsiona a servir os outros. No contexto do texto, foi servir os anciãos na expiação pelo pecado do desconhecido que matou uma pessoa. Esse foi o serviço dos sacerdotes. Os sacerdotes, conforme a lei de Deus, orientaram os anciãos como deveriam proceder. Observe o que está em jogo. É a vontade de Deus e não dos sacerdotes, e nem dos anciãos, e muito menos dos juízes e do povo. Deus é soberano em sua vontade, ela é revelada por meio dos sacerdotes que ele escolheu para si. Olha o que diz o texto aqui. Os anciãos, verso 3, os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão a novilha do rebanho, que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado, nem semeado. Tanto a ovelha tinha que ser virgem, como o vale também tinha que ser virgem. Nenhum dos dois poderiam ter sido usados. Tudo limpo ali, não é? E trarão para ser lavrado, nem semeado. Ali naquele vale, desnucarão, quer dizer, quebrarão a nuca da novilha, né? Não é? E então se aproximarão os sacerdotes. Então, aí chegam os sacerdotes para o serviço da expiação. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Então, aí vem aqui todo o ritual, né?
Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão suas mãos sobre a novilha nessas águas correntes, onde ela foi morta. E dirão, quem dirão? Os anciãos representando o povo. As nossas mãos não derramaram esse sangue. Por meio, quem está mediando essa ação dos sacerdotes e Deus? Quem está mediando a ação dos anciãos, juízes e Deus? Os sacerdotes, estão servindo aos anciãos lá. As nossas mãos não derramaram esse sangue, e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo. Aí entra o sacerdote agora. Perdoa o teu povo de Israel, tu, ó Senhor, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. Então, o serviço sacerdotal, irmão, jamais poderia ser feito fora da vontade de Deus, que Ele revela em sua palavra. Os sacerdotes tinham de servir primeiramente a Deus e daí servir o povo. Servir em obediência e servir o povo no seu serviço. O verso 8 que nós acabamos de ler retrata bem o serviço sacerdotal. Diz o verso: perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não põe a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel. Isso revela o serviço da mediação feita pelos sacerdotes entre Deus e o povo, e a bênção pedida por eles a Deus: perdoa o teu povo. Irmãos, nós pedimos perdão em nome de quem? Em nome de Cristo. O que é que Cristo está fazendo? Ele está mediando com Deus o nosso perdão. Mas por que isso? Porque o seu serviço de ser a expiação em nosso lugar já foi feito. E Ele agora media a nossa vida. Ele preserva a nossa vida e a nossa comunhão com Deus, mediando o nosso pedido de perdão. Isso é graça, isso é evangelho. Isso é o poder divino de Deus sobre a nossa vida, em Cristo Jesus. Esse serviço revela o serviço da mediação feita pelos sacerdotes entre Deus e o povo, e a bênção pedida por Deus, por eles a Deus. Perdoa-nos, Senhor. Os sacerdotes serviram a Deus fazendo a expiação conforme a vontade de Deus e abençoaram o povo também conforme a vontade de Deus. O fato é, Deus recebia a expiação feita pelos sacerdotes e abençoava o seu povo com o seu perdão pela mediação dos sacerdotes. Serviço e bênção. Agora, irmãos, observe isso aqui. Que coisa interessante isso aqui. Eram os sacerdotes perfeitos diante de Deus? Ou eram homens como eu e você, pecadores? A resposta é não. Nenhum desses sacerdotes eram perfeitos diante de Deus, pois eles mesmos teriam de fazer a expiação pelos seus pecados. Isso não se parece com a gente? Comigo e com você, irmãos? Como é que nós fazemos expiação pelos nossos pecados? Quando nós oramos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque Deus já é a expiação. Nós só estamos ali obedecendo a uma ordem de Cristo. Peçam perdão em meu nome, que eu sou a expiação por vocês. Hebreus 7, 28 nos diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Olha como Deus aqui é claro, entende isso. São homens, são sacerdotes e sumos sacerdotes que têm fraquezas, têm pecados. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Então, ele está dizendo aqui, Hebreus, que Jesus Cristo é maior do que todos os sumos sacerdotes da história do povo de Deus, porque não tinha pecado. Mas enquanto nesse contexto da mediação sacerdotal por parte dos homens, os sacerdotes teriam que fazer expiação por si mesmos. Hebreus está dizendo o seguinte, que os sumos sacerdotes têm de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Então, quando nós olhamos para o contexto aqui, para que os sacerdotes se apresentem diante dos anciãos e juízes para fazer expiação, eles já fizeram por si próprios expiação pelos seus pecados. Por isso que Deus aceita. Irmãos,
Mas nem por isso Deus deixou de eleger seus servos para servir e abençoar o seu povo, mesmo nessa condição de fraqueza. Você é forte espiritualmente? Você é super espiritual? Você é um crente que tem uma fé assim que transporta montanha? Eu não sou assim, irmãos. Eu sou tal qual aqui, cheio de fraqueza. Minha fé é instável demais. Muito instável. E se eu não clamar a Deus misericórdia e pedindo socorro e ajuda, eu não dou conta, não. Eu não dou conta. A vontade que dá é chutar o balde. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque nós somos fracos. Agora, qual é a bênção aqui, irmãos? Nem por isso Deus nos deixa de usar. Deus nos usa a si mesmo. Porque Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel ao seu chamado. Deus não é o tipo de Deus que chama e depois se arrepende. Não quero mais não, vai fazer outra coisa. Ele não faz isso com ninguém que chama para si. Não faz, irmãos. Ele não faz isso. Ele não apaga a cana que fumega. Eu não sei se você já foi... Muitos aqui já foram na roça, né? Fogão de lenha. Né? Como é que funciona quando você acaba de cozinhar e deixa lá o fogo lá, né? E o fogo vai apagando, e a lenha começa a fumegar. Fica cheio de brasa branca ali, né? Mas a lenha está fumegando ali. Ali quer dizer que ainda há um restinho, uma coisa mínima de fogo ali. Deus não apaga a cana que fumega, que perdeu a chama, que perdeu o fogo. Ele vai lá e sopra para que volte o fogo. Esse é o Deus que eu creio, irmãos, que eu sirvo, que mesmo nas nossas fraquezas, Ele continua nos usando. Que Deus maravilhoso, para servirmos e para abençoarmos os outros. O fato é, os sumos sacerdotes e os sacerdotes apontavam para o perfeito sumo sacerdote, Cristo Jesus, que se ofereceu pelos pecados do seu povo uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Marcos 10, 45, nos diz respeito ao serviço das bênçãos derramadas por Cristo. O texto diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meu serviço, seu serviço, a vida de Cristo, foi dar sua vida e sua bênção foi resgatar o povo de Deus do pecado. Segundo propósito dos sacerdotes, o primeiro é servir. O segundo propósito para os sacerdotes era abençoar o povo em nome do Senhor. Observe isso aqui. Abençoar o povo em nome do Senhor. A questão é, como no contexto, os sacerdotes abençoavam o povo de Deus em nome de Deus. Eles abençoavam o povo de Deus em nome de Deus, revelando e instruindo o povo de Deus nas promessas do gracioso e misericordioso Senhor, gerando fé, gratidão, confiança e submissão do povo a Deus. Observe no texto que a bênção procede de Deus e não dos sacerdotes. Eu te abençoo. Não é assim que funciona, irmãos. Nós não temos poder para isso. Nós abençoamos, eu te abençoo em nome de Cristo. Aí sim. Aí sim. Porque você está usando o nome dele, não o seu próprio nome. É o mesmo princípio revelado em Gênesis 2:12, com Abraão, quando o Senhor diz, sê tu uma bênção, ou eu te abençoarei. Deus abençoava os sacerdotes por meio da revelação das suas promessas em sua palavra, e daí os sacerdotes, conforme seu chamado e vocação, abençoavam o povo, revelando as promessas de Deus em sua palavra. Então, segundo o contexto do texto que lemos, qual foi a bênção de Deus ministrada pelos sacerdotes ao povo de Deus? Os versos 8 e 9 revelam a bênção do perdão de Deus sobre o povo.
Isso significa a continuidade da comunhão do povo de Deus e do derramar das suas bênçãos sobre o povo. Observe no final do verso 9. Pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Depois de abençoado, farão o que é reto aos olhos do Senhor. A ministração fiel do serviço sacerdotal na expiação pelo pecado em favor do povo de Deus, representado pelos anciãos e juízes, era fazer com que eles tivessem retidão na conduta de vida. Isso significava Deus preservando a vida do seu povo e Deus, por esse meio, revelando a sua bênção sobre o seu povo. Irmãos, quando nós testemunhamos o Evangelho para alguém, qual o propósito? É justamente esse aqui. Você está servindo a Deus, proclamando a sua palavra para que aquele que te ouve seja alcançado pelo Evangelho e tenha uma vida de retidão e seja preservado da morte eterna e receba a bênção da salvação do Senhor. Mesma coisa em nossos dias aqui. Os sacerdotes abençoavam o povo de Deus, instruindo o povo a andar segundo a vontade do Senhor. Isto era ser uma bênção. Coisa linda, né? Ser uma bênção é andar em integridade com o Senhor, fazendo a sua vontade conforme a sua palavra. Seja uma bênção. Ande em integridade com o Senhor, conforme a sua palavra, mesmo sabendo das suas fraquezas. Porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos perdoa e nos reaviva. Então, abençoar alguém em nome do Senhor significa proclamar as promessas de Deus ao coração de alguém para que ele ande segundo a vontade de Deus. Esta pessoa será uma bênção. Quer abençoar alguém? Compartilhe o Evangelho com ela. Basta isso. Basta isso. Irmãos, concluindo a nossa meditação de hoje, a nossa pregação. Deus, sabiamente, exorta a sua igreja a servir e a abençoar o seu povo e as outras pessoas. O mesmo princípio é aplicado em Abraão, é revitalizado na vida dos crentes, em sua igreja. Cristo chama, vocaciona o seu povo para servi-lo e assim servir e abençoar o seu povo, em seu nome. A carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, revela que Deus escolheu a sua igreja para servir e abençoar o seu povo e as nações. Diz o texto: vocês, porém, nós, porém, somos geração eleita. Fomos eleitos por Deus. Sacerdócio real. Servir e abençoar. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, olha o propósito, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse aqui está o nosso serviço sacerdotal. Nós somos hoje sacerdotes do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o sacerdócio universal e o nosso propósito em ser sacerdote do Deus vivo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, serviço e bênção na vida dos outros. Isso é tremendo, irmãos. Deus não deixou de agir, Deus continua agindo, vive e real em nosso meio, promovendo, guardando, sustentando a nossa vida, em retidão mesmo e além das nossas fraquezas, para que nós sejamos uma bênção na vida dos outros, não uma maldição na vida dos outros. Isso me envergonha, ver muito crente, né,
que é mais maldito do que bendito na vida dos outros. Tem uma língua deste tamanho. Fala de Deus e o mundo. E destrói a reputação, esmigalha, tritura a reputação dos outros. Isso falta alguma coisa aí nesse coração, nessa mente aí, para haver uma mudança aí de atitude. Falta discernir o chamado e a vocação. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, irmãos. A gente pode se indignar com as injustiças? Pode. Você pode pedir justiça? Pode. Mas amaldiçoar, jamais. Não é do nosso feitio. Não fomos chamados para isso. Mas para servir e abençoar. Mas o nosso serviço tem um limite. O parâmetro do nosso serviço são os princípios cristãos. Quando não bate com as Escrituras, você não é obrigado a servir. Não, eu não vou fazer isso. Isso não condiz com o meu discernimento espiritual, com a minha vida cristã. Eu não vou fazer isso. Não sou obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer nada. Quando o serviço é ilícito. Mas abençoar, Deus manda orar pelos nossos inimigos. Isso é abençoar o inimigo, irmãos. Deus manda orar por aqueles que nos perseguem, que nos maldizem. Serviço, isso é abençoar o povo, é o nosso papel. É difícil, extremamente difícil, eu confesso isso. Que a vontade que dá muitas vezes é torcer o pescoço dos outros, como fizeram com a novilha aqui, desnucar o outro, de tanta raiva que dá. Mas a gente se arrepende e volta, levanta, pede perdão e caminha, e abençoa. É o nosso serviço sacerdotal. Todos os crentes fiéis em Cristo são sacerdotes reais, com o propósito de servir e abençoar todas as pessoas e todas as nações. Sejamos uma bênção, não uma maldição na vida dos outros. Pelo amor de Deus, discirna o seu chamado e a sua vocação, quem você é diante de Deus. E seja uma bênção, se alegre com isso. Não espere recompensa pelo seu serviço. Deus nunca disse isso na Escritura. Nós já tivemos a recompensa maior, a mais sublime, a nossa salvação e a eternidade com Cristo. Aprendemos hoje, irmãos, duas verdades básicas sobre o sacerdócio cristão. A primeira, para servir e abençoar o povo de Deus, é necessário discernir o chamado de Deus em nossa vida. Isso é saudável. Isso é crescimento espiritual. E o segundo, o cristão fiel, o cristão eleito por Deus, né, ele é eleito para servir e abençoar os outros. Nós vamos agora para a ceia. A ceia é o retrato fiel do sacerdócio de Cristo, irmãos. O seu serviço e a sua bênção. O serviço com a sua morte, dando o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar. E a sua bênção é participar dessa ceia do Senhor, em comunhão com Ele. Olha que coisa linda aqui. Todos aqueles irmãos que estão em plena comunhão com a sua igreja são convidados a tomar a ceia do Senhor, discernindo o corpo de Cristo, discernindo o sangue de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados.